tua voz e darmos ouvidos às tuas palavras, sendo obedientes ao que o Senhor nos diz. Ajuda-nos, Senhor, a transmitirmos a tua palavra agora, nesse domingo de manhã, segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. E que o Senhor abençoe a todos nós aqui. Em especial, Senhor, eu me lanço nas tuas mãos em total dependência de ti. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós temos muitas coisas que ainda serão feitas nesse culto, ainda acontecerão, e tentaremos ser o mais breve possível para darmos tempo a que tudo seja realizado. Quando colocamos em nosso coração a celebração desses 40 anos, que para mim tem um cunho profético, tem uma manifestação bíblica de um tempo cumprido e de um novo tempo que se inicia. Ontem mesmo o pastor Valmilton citou esta realidade dos 40 anos do deserto. E o que se seguia após os 40 anos do deserto foi a conquista e a consolidação dessa conquista da terra prometida. Promessas devem ser cumpridas. Promessas são boas de serem recebidas. Mas quando nós tratamos por meio da fé, promessas também devem ser conquistadas. Promessas devem ser não apenas passivamente recebidas, mas ativamente conquistadas por cada um de nós. E eu creio que o que se inicia em nossa vida é um tempo de conquistas para a glória de Deus. É isso que nós temos que ter em mente. Por isto, iniciamos tudo justamente no Thanksgiving, no Dia Mundial de Ação de Graças, na celebração aqui na igreja, porque, como tenho dito, nós iniciamos dizendo que entraremos em sua presença. E a Bíblia diz que devemos entrar em sua presença com ações de graças, com hinos de louvor. E, igualmente, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, cantando, entoando cânticos espirituais, hinos, salmos, mas a Bíblia diz, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai. De modo que nós estamos pedindo ao Senhor renovação, avivamento. Deus realmente nos tem abençoado. Nos tem abençoado, como disse o pastor Edmundo aqui no sábado, quando ele e pastor Valmir Cohen estiveram aqui, coincidentemente, providencialmente, feito pelo Espírito de Deus, estes homens, um que me consagrou ao ministério, outro que não apenas pai espiritual de Luziana, pastor que foi usado por Deus para que ela se convertesse, mas também o agente de Deus para consagrá-la ao ministério. E eles, como verdadeiros patriarcas, estiveram aqui nos abençoando como igreja. E hoje, pela manhã, eu gostaria de trazer um texto especial que está ardendo já há um tempo em meu coração. Texto muito conhecido, mas que eu gostaria de lançar uma luz diferenciada sobre um versículo em particular deste texto que se encontra
na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, que nós conhecemos muito bem, que a igreja poderia, alguns aqui poderiam, e espero que todos um dia possam, falar de cor esse texto. Há textos que são textos queridos, textos amados, textos que têm que ser constantemente lembrados, recordados por todos nós. Por quê? Porque são aqueles textos, na leitura, que fazem parte de tantas outras coisas, mas eles, por serem palavra de Deus, das coisas que trazem esperança a nós. E a Bíblia diz: quero trazer ao coração aquilo que me traz esperança. E esteja bem seguro na sua convicção, na palavra de Deus. Eu estou bem seguro. Isso é tão amplo, é tão maravilhoso o que o apóstolo Paulo nos diz, inspirado pelo Espírito Santo, e que todos nós possamos viver essa segurança inabalável de estarmos na rocha, que é a palavra e que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, onde não seremos abalados, de onde não seremos movidos ou removidos. A palavra do Senhor, então, nos diz: quero trazer ao meu coração aquilo que me traz esperança. Mas, acima de tudo, deixe-me dizer uma coisa: devemos ter no nosso coração aquele que nos dá esperança. Isto é essencial. Cristo em nós é a esperança da glória. E então, venha comigo, justamente na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, e no versículo, por vezes até mesmo um pouco falado desse texto, que é o versículo onde Paulo nos fala sobre a revelação, o versículo de número 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora vemos como em espelho, obscuramente. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Eu quero falar sobre esta visão. Muito se fala na igreja sobre ter visão, e nós cremos em sonhos e em visões, e sabemos que Deus fala aos seus profetas através de sonhos e visões. De modo que visões são uma revelação. E quando nós temos esta revelação, revelação de Deus, através de um espelho, vemos como por um espelho, a visão de um reflexo. É interessante que a palavra do Senhor nos diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho dito e quero dizer mais uma vez que, já que é a imagem e semelhança de Deus, uma maneira de até compreendermos, e dizem, eu não falo árabe, mas dizem que na versão árabe está dito: Deus criou o homem ao seu reflexo e a sua sombra. Como eu acho poético isto. É a maneira poética de se dizer a imagem e semelhança. Porque o que é um reflexo, senão a imagem? E o que é uma sombra, senão uma semelhança? Quando eu vejo um reflexo,
quando eu vejo alguém ou a mim mesmo refletido no espelho, eu vejo a imagem. Eu enxergo a imagem. Quando eu vejo a sombra, eu vejo uma semelhança, mas ambos revelam algo, revelam uma presença. Sem a presença, não existe o reflexo. Sem a presença, não existe a sombra. Sem a presença não existe a imagem, e sem a presença não existe a semelhança. De modo que sem a presença de Deus, não existe a imagem. Sem a presença de Deus, não existe a semelhança. Nós precisamos da presença para que haja de fato a revelação pelo reflexo, a revelação pela sombra. Como eu disse, tanto a sombra como o reflexo, elas revelam que existe a presença. Meus irmãos, eu sei que Deus está presente. Sabe por quê? Porque eu estou vendo o reflexo dele. Eu estou vendo a imagem dele. Ninguém pode ver a minha face e viver. Sabe de uma coisa? Isso não é apenas de encararmos, de fitarmos os nossos olhos fixando na pessoa do Senhor, porque se Deus é Espírito, Ele é Espírito. Então, como ver a face de Deus? É claro que há um sentido que ninguém verá a Deus, senão tendo santidade, pois a Bíblia diz, sem santidade, ninguém verá a Deus. Mas também há um sentido que nós podemos extrapolar. Agora digo eu, não o texto. Eu digo, ninguém pode encarar, ninguém pode afrontar a Deus e viver. Não afronte ao Senhor. Não afronte a Deus. Todos aqueles que afrontaram ao Senhor foram, então, derrubados, caíram. A Bíblia mesmo diz, eu vi o diabo cair como um raio dos céus. Meus irmãos, não afrontemos ao Senhor, porque ninguém pode afrontar ao Senhor e viver. E ninguém pode encarar a santidade de Deus, a plenitude da glória de Deus e sobreviver ao peso desta glória se não estiver santificado. E nós não temos outro caminho de santificação senão pela graça de Deus, e essa graça de Deus existe em nossas vidas pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos resgatou, que nos libertou, que opera em nós a obra, para que desenvolva em nós a salvação, a obra de santificação. Sabe, a verdade é, como tantos dizem, que a salvação não nos custa nada, mas o servir a Deus, o seguir a Deus, o discipulado, sermos discipulados por Cristo. Sim, isso nos custará tudo, tudo. Como disse, e disse muito bem Calvino, para seguir ao Senhor, eu abri mão de tudo, eu perdi tudo. E quando eu segui ao Senhor, eu encontrei tudo. E eu digo, você encontra tudo, e não apenas tudo, até o que você não tinha. Porque quando Abraão deixou sua terra, quando Abraão deixou sua parentela, quando Abraão deixou Ur dos Caldeus, quando Abraão deixou tudo o que tinha e foi seguir a vontade de Deus, ele encontrou em Deus
tudo o que ele não tinha e que ele não poderia ter de outra maneira. Entre todas essas coisas, ele encontrou um novo nome. Ele era Abrão. Ele encontrou um novo nome. Ele se tornou Abrão. Ele encontrou algo novo em sua própria esposa. Ela também era Sarai. Deus mudou o seu nome e ela se tornou Sara. Ele encontrou uma nova realidade, uma nova esposa, sendo a sua própria esposa. Ele encontrou o que eles não tinham, um filho. Deus lhes deu tudo o que eles não tinham. Quando você abre mão de algo por algo melhor, isso não é perda nem sacrifício, isso é inteligência. Nós abrimos mão de tudo por algo melhor, por Cristo Jesus, pelo Senhor Jesus Cristo. Mas o interessante é que a Bíblia diz, então, agora vemos como em espelho, obscuramente. Então verei face a face, e conhecerei como também sou conhecido. A revelação que eu tenho de Deus hoje, diante da que eu terei um dia, não passa de um reflexo. É a revelação por meio de um reflexo. Tudo o que eu conheço, tudo o que eu sei, tudo o que me é revelado, e preste-me atenção nisso, eu só o conheço pelo que eu vejo refletido de Deus, não apenas em mim, mas de Deus em nós. A revelação que eu vejo em outros é a revelação que eu tenho de Deus. O que nós conhecemos de Deus, eu não digo que não haja uma experiência pessoal, que não haja um encontro pessoal, que não haja essas coisas sobrenaturais, como Paulo caminhando, sendo ainda Saulo, vendo ao Senhor. E foi uma visão tão forte, porque, meus irmãos, quando você encara o sol durante muito tempo, você fica como Paulo, cego. E você necessita de cura. Eu esperava que alguém que visse ao Senhor fosse curado e não ficasse enfermo. Conseguisse ver e não que ficasse cego. Mas você não pode encarar a glória de Deus em toda a sua plenitude e pensar que você ficará igual. Por isso a Bíblia diz: vi ao Senhor e a minha alma foi poupada. A gratidão por sua alma ser poupada. Ali, Paulo estava manifestando gratidão e arrependimento ao mesmo tempo e buscava ao Senhor em jejum e oração, ainda sendo Saulo. E quando é enviado Ananias a ele e ali impõe as mãos sobre Paulo, ali ora com Paulo, ali abençoa Paulo, ali dá a palavra de Deus a Paulo, e assim é Paulo curado. Mas seus olhos foram para sempre marcados. Por quê? Porque eles contemplaram a glória de Deus. Mas Paulo, daquele dia em diante, passou ao quê? A revelar aos outros, a manifestar aos outros. E é o que Paulo está dizendo agora. Nós vemos, nós conhecemos agora, apenas como por espelho. Eu conheço ao Senhor Jesus no que eu vejo na vida de um Paulo, na vida de um Pedro, na vida de um João. Eu não andei com o Senhor como um Pedro, como um João, como um Tiago. Eu não cresci com o Senhor como Tiago, irmão do Senhor, e Judas, irmão do Senhor, cresceram com o Senhor. Que privilégio tremendo! Mas eu enxergo o Senhor nos mínimos detalhes, eu enxergo no que eles refletem.
o que eu tenho refletido do Senhor, que tipo de espelho eu tenho sido. Existem espelhos que a deformação do espelho deforma a revelação. Você sabe muito bem que pessoas passam por esses parques, e até mesmo querem se divertir, e olham os espelhos deformados de propósito. E ali vem o quê? A imagem deformada. Eu não quero ser um espelho deformado, eu quero ser um espelho perfeito, para revelar perfeitamente a imagem daquele que eu reflito. Eu preciso refletir. Cristo precisa ser visto em nós. Entenda bem. Tanto a sombra quanto o reflexo não são a presença. Nós não somos a presença. Nós somos a revelação de que a presença está aqui. Nós temos que ser esta revelação. O mundo necessita. Há um mundo aflito, há um mundo sobrecarregado. Você já percebeu quantas pessoas caminham pela rua chorando em nossos dias? Quantos semblantes angustiados você pode ver numa condução, e nem precisa estar numa condução, pare numa esquina. E você verá pessoas, a vida é dura, as coisas são difíceis, pessoas estão sobrecarregadas, há tanta injustiça, há tanta maldade, há tanta ruindade, que o amor se esfriará de quase todos, mas graças a Deus ainda há um remanescente. E se esse remanescente refletir, por isso o apóstolo Paulo, falando do amor, ele diz: vemos como em espelho. Há certas palavras de Paulo que parecem, por que Paulo está falando isto? Porque eu preciso refletir, para que os homens, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu preciso refletir Cristo. Eu preciso refletir Jesus. Eu preciso refletir a presença dEle, a luz dEle incidindo sobre mim. Tem que manifestar a sombra. E isto é a presença da luz. Mas, deixe-me dizer algo a você. Se alguém vê Cristo em nós, qual é a distância que está Cristo de nós? Quando você vê num espelho a imagem de alguém diminuta, pequena, é porque há uma distância. É porque há uma distância. Mas quando você vê a imagem completa, perfeita, clara, é que há uma proximidade. Você pode glorificar a Deus por isso? Agora vemos como em espelho. Se eu ficar distante do Senhor, tudo o que eles terão é uma visão diminuta, pequena, daquele que eu estou refletindo. Mas se eu estiver como o espelho deve estar próximo, se eu como espelho não posso me aproximar, eu tenho que pedir que Ele, que é a presença, se aproxime. E o que eu mais almejo, o que eu mais desejo, o que eu mais quero, meus irmãos, eu não quero ser o maior pregador da terra, eu não quero ser o maior ministro de Deus, eu não quero ter o maior ministério, eu não quero ter a fama, o conhecimento ou a riqueza, eu não quero ser conhecido por minhas palavras ou por minha intelectualidade, ou seja, por qualquer outro motivo que for, eu quero ser conhecido porque a presença dEle está, e está perto.
que está em mim. Quero que na mensagem, a mensagem que eu, porventura, porque esse é o meu ministério, eu sou pregador, eu sou apenas um pregador. Como eu gostaria de ser um evangelista, um ganhador de almas, um homem que arrebata corações, ou um grande profeta que fala palavras que você fica, meu Deus, isso veio dos céus, como ele poderia saber disto? Ou mesmo um apóstolo, um grande líder, um homem que abre caminhos, a ponta de uma lança ou a ponta de uma flecha que perfura, que entra, que ultrapassa, que vai além. Ou mesmo um mestre, na profundidade, no conhecimento, que disciplina e que discipula. Porque tem muita gente que discipula e não disciplina. Tem muita gente que disciplina e não discipula. Mas quando você discipula e disciplina, você ensina e você educa. Você forma. Ou um pastor. Como nós necessitamos do abraço de um pastor, da voz de um pastor, do colo de um pastor, de ser procurado por um pastor, de ser guiado por um pastor. Muitos, hoje, falando da vida pastoral, falam de pastores como aquele que guia, pastores como aquele que protege, aquele que guarda, aquele que alimenta, aquele que nutre. Mas o pastor, biblicamente, não apenas é isto. Pastor é aquele que luta por você. Pastor é aquele que dá a vida por você. Pastor, acima de tudo, é aquele que te busca. Porque a ovelha que se extraviou, o pastor deixou as 99 e buscou a que estava extraviada. Sabe por que fez isso? Porque era pastor. Mas o ministério que Deus me deu, ora eu tenho que funcionar como um apóstolo, ora eu tenho que funcionar como um profeta, ora eu tenho que funcionar como um evangelista, ora eu tenho que funcionar como um mestre, ora eu tenho que funcionar como um pastor. Mas o que Deus me deu é ser um pregador. Foi o que Deus me deu. E eu tenho que me esforçar. E não sendo, preciso ser. Porque o importante não é o que você é. Como eu tenho dito, Deus escolheu as coisas que não são. E porque eu não sou, foi que Ele me escolheu. E é disto que nós nos orgulhamos, de não sermos. Porque quando eu não sou, Ele é. Paulo disse, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando eu não sou, Ele é. Quando eu não sou, Ele é. E para que Ele seja, eu preciso não ser. Eu sei que isso fica muito filosófico, mas é o que Jesus disse, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente. Diariamente. Muitas pessoas pensam, não, é tomar a cruz uma vez, já tomei a minha cruz. E Jesus diz, tome diariamente. Cruz não é algo que você tome muito voluntariamente. Cruz não é algo que você tome desejosamente. Cruz é algo que você toma forçado a tomar. Cruz é algo que você toma por convicção, porque você sabe que não há outra opção senão tomar a cruz. Se eu quero segui-lo, eu tenho que tomar a cruz. Como Cristo, se quer me salvar, teve que tomar a cruz. Cristo não ambicionava a cruz, não desejava a cruz. Cristo desejava nos salvar. Por isto, foi para a cruz. Eu desejo segui-lo. Por isto eu vou para a cruz, mas o grande problema da crucificação é que a crucificação é uma morte feita para durar, para demorar. E esse é o problema, porque tem muito crucificado que demora para morrer. E, meu irmão, tem gente que está morrendo até hoje, desculpe-me,
digamos, o humor não tão elegante. Mas tem gente que está demorando para morrer. Você sabe qual é a grande tentação da cruz? A grande tentação da cruz é: desce da cruz e creremos em ti. O diabo tem gritado isto para muitas pessoas. O diabo tem dito para aqueles que tomaram a sua cruz, que foram crucificados com Cristo, como Paulo disse: já agora o meu velho homem está crucificado com o Senhor. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Morro eu a cada dia. E a vida que agora vivo em Cristo Jesus. Então, a maior tentação na cruz, sabe? A última tentação não é aquilo que passaram no filme. A última tentação que houve na cruz foi: desce da cruz. E nós somos tentados igualmente: desce da cruz e creremos em você, desce da cruz e creremos no seu ministério, desce na cruz e creremos no seu testemunho, desce na cruz e creremos na sua pessoa, desce da cruz, não desça da cruz, morra na cruz, porque Cristo quer viver em você. Tome a tua cruz diariamente e siga-me. Não ceda à tentação de descer da cruz. Eu não quero descer da cruz. Nós podemos descer da cruz. Nós podemos descer da cruz. Cristo podia descer da cruz. É difícil, mas Cristo podia. Tem muita gente fazendo esse milagre. Milagre mais demoníaco que pode acontecer na vida de alguém. Desce da cruz em vez de morrer na cruz. Morra na cruz. Morra na cruz. E pela terceira vez eu digo: morra na cruz. Para que Cristo viva em nós, para que nós possamos refletir Jesus e para que nós possamos saber o seguinte: a minha revelação, a revelação que eu dou, eu revelo em parte, eu não revelo completamente. Eu preciso da revelação do meu irmão, eu preciso da revelação dos meus irmãos, eu preciso da revelação de outras igrejas. Eu não posso ficar apenas com a minha revelação. Um dos maiores erros que algumas igrejas possuem, que alguns ministérios possuem, é que ficam única e exclusivamente na limitação da sua revelação. A sua revelação é importante, a sua revelação é a sua visão, a sua revelação é o seu caminho, a sua revelação é o seu ministério, é sua revelação. Mas deixe-me dizer algo: eu preciso da revelação que Deus deu a você, porque a minha revelação tem uma limitação, e chegará um momento que a única coisa que eu poderei ter, que lançará luz em minha vida, é a revelação que Deus te deu. É a revelação que Deus deu a outro ministério, e eu tenho que aprender a ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, não a sua igreja, não a sua pessoa, mas diz às igrejas. Eu preciso ver a revelação, o que está sendo refletido em outro ministério, em outra pessoa. Tudo o que eu conheço de Deus é aquilo que está sendo refletido em mim e que está sendo refletido em outro. Eu vejo Jesus em Abraão, eu vejo Jesus em Moisés, ou não vejo? Abraão não é Jesus, mas eu vejo Jesus em Moisés, e Moisés não é Jesus. Eu vejo Jesus em Abraão, eu vejo Jesus em Josué, eu vejo Jesus em Davi, eu vejo Jesus em Pedro, eu vejo Jesus em Maria, eu vejo Jesus em todos esses colossais homens e mulheres de Deus. Eu vejo Jesus em cada um deles. Eu quero ver Jesus em você, eu quero ver Jesus em cada um, eu quero ter a revelação, eu quero enxergar o meu amado. O meu amado, eu quero ver, eu quero contemplar.
Espelhos podem ser grandes orientadores. Quantos acidentes foram evitados por espelhos, especialmente os automotivos? Espelhos são importantes. E nós necessitamos refletir Jesus. Sabe, Paulo fala disso. A revelação que tivemos. Nós temos 40 anos. Muitas pessoas estiveram aqui, não estão mais. Muitas pessoas permanecem desde o início. Uns vêm e passam. Outros vêm e ficam. Mas é nosso dever amar a todos e ser gratos. Ser gratos por cada vida que passou por essa casa. Porque cada vida que passou por essa casa foi uma revelação de Deus que eu pude ver refletida nele. Algumas pessoas têm um tempo breve, outras têm um tempo mais longo. Algumas pessoas se foram para o Senhor e somos gratos. Outras foram para outro ministério, para outra obra. E nós temos que entender isso, e termino agora dizendo como as águas do ribeiro do profeta Elias. Quando as águas secaram, o profeta não ficou zangado. O profeta se levantou e seguiu o seu caminho, dentro da revelação de Deus. O profeta foi grato pelas águas que durante muito tempo mataram a sua sede. Há vidas na nossa vida que são como as águas de Elias. Eles não estão mais presentes, mas seja grato, porque eles foram importantíssimos quando estavam presentes. E sem eles, sem as águas, o profeta morreria. Seja grato pelas águas de Elias. Seja grato pelas tuas águas. Seja grato por todas as pessoas que passaram pela nossa igreja e que não estão mais aqui. Uns estão em missões em outros lugares, uns estão em outros ministérios, mas graças a Deus nós guardamos um amor e um carinho e uma união, porque, meus irmãos, somos um em Cristo Jesus. E muito mais, graças a Deus, pelas águas que permanecem. Amém. E pelas que ainda virão. Amém. Pelo grande rio que alegrará a casa do Senhor. Amém. Pois o primeiro espelho que existiu foram as águas, onde víamos refletido a imagem. E Deus vai nos trazer um mar, como o mar de cristal, em que veremos Deus refletido nesta igreja, nesta obra. No nome de Jesus. Amém. Senhor, eu entrego esta palavra no temor e no tremor em Cristo Jesus. Abençoamos, Senhor, nesses 40 anos, todos que conosco já estiveram, e abençoamos todos que conosco estão. Abençoamos, Senhor, pela fé, todos que ainda estarão. Louvamos ao Senhor por 40 anos. Louvamos ao Senhor
pelos próximos 40 anos. Glorificamos a Deus de todo o nosso coração e te pedimos a tua presença. A tua presença nesta casa, a tua presença em cada um de nós, em nossa vida. Queremos ser espelhos que refletem a imagem de Deus, que revelam a presença de Deus. Queremos também ter a visão de revelação, enxergando Deus em cada espelho. Não nos deixe ser espelhos disformes, deformados, que deformam a tua imagem. Não nos deixe sermos espelhos distanciados de ti, que possamos ser espelhos que tenhamos o Senhor perto, espelhos perfeitos que revelam o reflexo perfeitamente, no nome de Jesus Cristo. Amém. Antes da participação das crianças, nós estamos, como Luiziana já falou, com a presença do bispo Júlio, do apóstolo Júlio, esse homem que Deus tem usado não apenas lá na região oeste, mas abrindo igrejas em vários lugares, inclusive no exterior. Um homem de Deus que sabe o que é perder e sofrer. No meio do seguir ao Senhor, temos muitas perdas, e algumas perdas são irreparáveis, insubstituíveis. Mas nós temos uma esperança tremenda, que tudo o que pensamos que perdemos, não perdemos. Está guardado com Deus para aquele grande dia, guardado com Deus. E no grande dia, Deus nos mostrará: eis o tesouro que eu guardei para ti. E nós vamos então ter, agora, eu não poderia deixar de estender a ele a oportunidade de nos falar, de nos abençoar nesse domingo pela manhã. Porque se ele veio de tão distante para estar aqui conosco, algo Deus tem no coração dele para compartilhar conosco. Amém? Bispo Júlio, por favor, apóstolo Júlio.